Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20. Eu quero falar hoje sobre 7 características de um coração apaixonado. 7 características de um coração apaixonado. Quando já abriram, digam amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. Esse era João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Aleluia. Depois de ressuscitar dos mortos, Jesus apareceu para muitas pessoas. Mas para quem que ele apareceu primeiro? Diga para quem está do seu lado: Maria Madalena. O Senhor estava desejoso de aparecer a Pedro, pois Pedro estava vivendo um momento de profunda depressão. Por que Pedro estava vivendo um momento de profunda depressão? Porque ele negara Jesus. Porque ele abandonou Jesus, falou para ele que não trairia, e quando o galo cantou, Pedro traiu a Jesus. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha que coisa. Pedro estava em depressão. E Jesus estava desejoso de aparecer para ele. Mas ele estava ainda mais desejoso de aparecer a Maria Madalena. Jesus estava ansioso para aparecer aos discípulos no caminho de Emaús, pois eles estavam no caminho errado. Mas eu quero te dizer, ele estava mais ansioso para aparecer a Maria Madalena. Ele estava com vontade de aparecer para João, o discípulo amado, sabe? Mas estava com mais vontade ainda de aparecer para Maria Madalena. Talvez Jesus quisesse aparecer também a Tomé por causa da sua incredulidade, mas no fundo ele queria mesmo era encontrar Maria a Madalena.
O Senhor apareceu a todos esses discípulos. Todavia, Ele apareceu primeiro para Maria Madalena. Por que o Senhor apareceu primeiro para ela? Eu creio que essa mulher, para nós, ela significa um tipo de crente apaixonado. Coisas difíceis que temos para ver hoje. Coisas difíceis que temos de encontrar hoje. Por que eu falo isso para você? Semana passada eu fui parar na UTI, na madrugada de domingo para segunda, me deu uma crise de respiração e tosse, meu pulmão foi enchendo d'água, e acabou que eu fui parar na UTI, e lá medicado e assistência de enfermeiras e médicos o tempo todo, eu fui melhorando. E você sabe que UTI é a antessala ou do céu ou do inferno. Do inferno para quem não tem Jesus, do céu para quem tem. Mas lá não é um lugar legal, irmãos. Você não dorme. É barulho, é gente gritando, é gente desesperada, é barulho de máquina o tempo inteiro, máquina pitando o tempo inteiro, e você não dorme. E aí, para melhorar a situação, chegou uma enfermeira e falou: pai, mas você não está tão mal assim, por que colocaram você do lado dos que vai embora? Eu perguntei para ela assim: quem está desse lado aqui recebe alta? Ela falou: não, de cá fica os que morrem primeiro. Eu falei: então me passa para o outro lado agora, me tira daqui. Irmãos, você está lá angustiado, ainda chega um enfermeiro e ainda fala um negócio desse para você? Aí me viraram para o outro lado, do outro lado tem televisão e tal, mas eu ali quieto, tomando medicação, soro, comecei a falar para Deus, falando: Deus, eu comecei a falar com Deus. Morreu um lá na minha frente, do lado que eu estava. Falei: o trem daqui está feio. Aí o outro do outro lado começou a gritar. Falei: ainda bem que eu mudei de lado, Deus é bom. Então a minha senha não chamou ainda. E eu comecei a falar: Senhor, não me deixa nesse lugar não, me tira daqui, não quero ficar aqui é muito ruim. E aí eu comecei a falar para Deus, argumentar com Deus, falar: Senhor, eu tenho tanta palavra que eu quero pregar, quero multiplicar o prédio, quero alugar o prédio, eu quero comprar cadeira, eu quero comprar o som, eu quero ver uma equipe nova de louvor, eu quero ver um trabalho novo de crianças, eu quero ver coisas novas. Eu amo essas coisas, irmãos, sabe? O movimento da igreja é algo que me fascina. Eu sou fascinado pelo movimento da igreja, pelo desafio, sabe, pelo crescimento. E eu falando com Deus, e o Espírito Santo veio e me tocou e falou assim: você está preocupado em fazer? Ou você está preocupado comigo? Porque nós, irmãos, vamos ser honestos, infelizmente nós queremos hoje soluções práticas para o dia a dia. Nós queremos que Deus faça alguma coisa para nós. Se você andar na maioria das igrejas que tem por aí afora, elas estão te oferecendo alguma coisa, menos desafiando você a ser um cristão apaixonado por Jesus. Vem para cá que você vai receber a bênção, vem para cá que você vai prosperar, vem para cá que você vai ficar rico, vem para cá que você vai casar, terapia do amor, não sei mais o que, não sei mais o que lá, não sei mais sabe, tanta coisa, que nós esquecemos do dono da obra, sabe?
Nós esquecemos de nos apaixonar por Ele. Tanta coisa está no seu coração, vamos ser honestos. Quantas coisas estão no seu coração? Não é verdade? Quantas coisas entram no nosso coração? Quantas coisas invadem o nosso coração que nós esquecemos? Oh, irmãos, eu me lembro quando eu me converti, eu era apaixonado pelo Senhor. Eu me apaixonei de uma tal maneira pelo Senhor que eu não queria nem namorar. Quer saber de mulher? Eu quero agora só o Senhor. Eu quero só o Senhor. Eu estava apaixonado pelo Senhor. E eu ia no culto de manhã, na mocidade, sábado à noite. Ia na escola dominical. Ia no culto às 5 e ia no culto às 7:30. Pastor! Pois é, mas eu era jovem, eu tinha 25 anos de idade. Eu estava no auge da minha força, eu estava apaixonado pelo Senhor. Eu ia para os montes, eu ia no culto da Assembleia, ia no culto da Deus é Amor, ia no culto da Presbiteriana, da Batista, aonde eu tinha oportunidade de ir, eu estava lá, onde falava de Deus, eu estava lá. Eu era apaixonado pelo Senhor. Mas às vezes nós conversamos entre nós não vemos mais essa paixão. Sabe, gente apaixonada tem características. Sabia disso? Eu era tão apaixonado pela minha esposa, irmãos. Existe um termo que ninguém usa mais hoje, mas se eu falar aqui, os mais eruditos, vamos falar assim, eruditos, vão saber o que eu estou falando. Eu era gamado na minha esposa. Já foi gamado? É um termo que a gente usava quando era mais novo. A gente era gamado. Eu era tão gamado na minha esposa que eu era líder de célula. Eu era líder de célula. A minha esposa ela fazia uma matéria na faculdade às 7:30. A minha célula começava às 8. Eu chegava em casa às 6, orava, preparava a palavra, corria para a faculdade. O pai dela chegava com ela às 7:25. Eu ficava 5 minutos com ela. 5 minutos. Mas eram os 5 minutos mais eternos. E era só olhando nela e falando: você está linda hoje. Você está maravilhosa. Seu cabelo está tão bonito. E ela tinha um cabelo comprido, sabe, preto. Oh, Jesus. E cheirosa. E eu olhava para ela e falava: gente, mas eu sou apaixonado nessa mulher. 5 minutos, irmãos. Já imaginou? 5 minutos. Eu rodava com daquilo no grupinho para ficar 5 minutos com a moça. Sabe o que é isso? Paixão. Paixão. Nós precisamos ser homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Nós fomos chamados a ser homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Eu quero te dizer, quando você for apaixonado por Ele, Ele vai te dar tudo. Ele vai acrescentar todas as coisas, vai acrescentar a sua família, vai acrescentar prosperidade, vai acrescentar saúde, vai acrescentar todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele está em primeiro lugar. E gente apaixonada tem característica. Primeiro, quem é apaixonado é o último a partir e o primeiro a chegar. Maria Madalena foi a última a deixar o Calvário e a primeira a chegar no túmulo. Olha que coisa, sabe? Aí você pode perguntar por quê? Não sei, ela não foi a única que foi salva, ou não foi a única que foi liberta de demônios, mas somente ela veio ao túmulo do Senhor. Sabe o que isso nos mostra? A sua fome, desejo pelo Senhor Jesus. Depois que Ele ressurgiu, o Evangelho de João relata que o Senhor apareceu 4 vezes aos seus discípulos. Mas a primeira aparição foi para Maria Madalena. Ela tinha ido ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela tinha um coração cheio do Senhor. Ela amava o Senhor profundamente. João capítulo 20, verso 13. Olha o que diz:
Olha o que diz: então eles lhe perguntaram: mulher, por que chora? Então ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Por que ela amava mais o Senhor? Porque simplesmente ela foi a mais perdoada. O Senhor tinha libertado ela da opressão de 7 demônios. Sabe, irmãos, interessante que o primeiro ato do Senhor após a ressurreição não foi algo majestoso, se bem que Ele fez algo maravilhoso depois, levando seu sangue diante do Santo dos Santos no céu. Mas foi algo simples e afetuoso, como enxugar as lágrimas de Maria Madalena. Verso 15 e 16: perguntou-lhe Jesus: por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me, onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Ela pensou que Jesus fosse o jardineiro, e ela não estava tão errada assim. O primeiro jardineiro abriu mão de todo o jardim por causa de uma fruta, mas o segundo Adão veio para comprar de volta todo o jardim para Deus. Aleluia. E na primeira vez que Jesus fala com ela, ele pergunta: por que você está chorando? Isso nos fala do Criador falando com a criatura, mas quando o Senhor chama ela pelo nome, aí é o Salvador chamando pela sua ovelha. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Alguns conhecem a preciosidade da obra do Senhor, mas não são todos os que percebem a preciosidade do Senhor. O que faz de Maria Madalena alguém especial é o seu interesse e a paixão pelo próprio Senhor, e não por sua obra e bênção. Sabe, irmãos, o que vai fazer de você um crente diferente, alguém que vai fazer diferença, não é aquilo que Deus pode te oferecer, mas é se você está interessado nele, se você ama Ele, independente de qualquer coisa, independente se Ele fizer ou não, você continuar apaixonado nele. Aquela mulher foi a última a sair do Calvário e a primeira a chegar no sepulcro. Nós percebemos isso. Sabe, muitos irmãos não são apaixonados pelo Senhor, não valorizam reuniões, não valorizam cultos, não valorizam a reunião da célula, não valorizam o momento de oração. Eu vou te perguntar: qual é a primeira coisa que você faz quando você levanta, quando você abre os seus olhos? Você invoca o nome do Senhor? Você chama pelo Senhor? Você declara: Senhor, o Senhor me ama. Sabe, irmãos, do dia que eu saí da UTI, eu fiquei como que meio deprimido. Pastor também fica deprimido. Eu não estava conseguindo dormir. Não estava conseguindo dormir, aquela sensação terrível de morte. E eu comecei a falar: Senhor, o Senhor me ama. O Senhor é bom. Eu comecei a declarar: o Senhor é bom, o Senhor me ama, eu sou apaixonado pelo Senhor, o Senhor é minha única razão de existir. Não interessa o que aconteça, não interessa o que esteja à minha volta, o Senhor é a minha paixão, o Senhor é o meu Redentor, o Senhor me comprou por sangue precioso, o Senhor é o meu amado. Eu amo o Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que eu sou amado do Senhor. Irmãos, eu apagava instantaneamente, apagava, sabe? Comecei a declarar que o Senhor me ama todos os dias, a falar do amor de Deus, a falar que o Senhor é bom, e a depressão foi saindo, foi indo embora, e eu comecei a desfrutar do Senhor. Deixa eu te falar algo: seja o primeiro a chegar no trono no Santo dos Santos, e seja o último a sair de lá. Sabe, chegar no Santo dos Santos é só para quem é apaixonado.
Quem não é apaixonado fala qualquer coisa. Já viu? Vou citar aqui um exemplo. Um rapaz e uma moça. Às vezes a moça está apaixonada, mas o rapaz não. Aí a moça chega para o rapaz e fala assim: nossa, mas você está tão lindo hoje. E ele fala: você está arrumado também. Por que ele fala isso? Porque ele não está apaixonado. Mas quem está apaixonado, o que fala? Você viu? O Lula foi condenado. É isso que alguém apaixonado fala? Não. Alguém que está apaixonado olha no olho e fala: você é linda, seus olhos são lindos, seu cabelo é lindo, seu sorriso é maravilhoso. Você quer desfrutar da presença daquela pessoa, é ou não é? Não está apaixonado? Não. Apaixone-se nesses dias, meu querido. Apaixone-se pelo Senhor. Aleluia. Apaixone-se por Ele. Comece a falar que Ele é lindo. Comece a falar que Ele é bom. Comece a falar que Ele é amoroso. Você vai ver uma paixão avassaladora brotar dentro de você. Você vai chegar no Santo dos Santos e não vai querer sair mais de lá. Seja o primeiro a chegar todos os dias. Segundo, quem é apaixonado não tem para onde ir. Interessante isso, né? Quem é apaixonado não tem lugar. Já viu gente apaixonado? Ele fica andando de um lado para o outro. Eu tenho que encontrar fulana, eu tenho que saber onde que ela está. E manda o WhatsApp, Facebook, Instagram, recadinho, liga, passa na porta, deixa encomenda, faz alguma coisa, mas fica sem lugar. Gente apaixonado não tem lugar. Pedro e João voltaram à sua vida normal, mas Maria Madalena, ela não conseguia sair lá de dentro do túmulo. Ela ficou lá. Sabe? Talvez Maria tenha pensado: uma vez que o Senhor está morto, talvez eu possa pelo menos contemplar seu rosto, pelo menos mais uma vez. Mas que surpresa perceber que o corpo havia desaparecido. Ela comunicou, foi lá avisar Pedro e João que o corpo tinha sumido, e eles viram o túmulo vazio. Mas depois disso simplesmente voltaram para casa. Voltaram para casa. Eles ainda tinham lugar para chamar de casa, mas Maria permaneceu na entrada do túmulo chorando. Ela não tinha lugar para onde ir. Talvez ela pensasse: olha, vocês podem ir porque não sentem falta da sua presença, mas eu sinto falta da presença do Senhor. Sabe, querido, os discípulos do Senhor podem partir. Aqueles que possuem um profundo conhecimento do Senhor podem partir. João, um discípulo amado, pode partir. Pedro, o corajoso, pode partir. Mas Maria, aquela que foi liberta de 7 demônios, foi cativada pelo Senhor. Ela não pode partir. Ela não pode partir. Sabe, irmãos, eu não tenho outro lugar a não ser a igreja. Eu não tenho outro lugar a não ser. Quando eu falo a igreja, eu falo os irmãos. Eu não tenho para onde ir. Eu não sei como que alguém consegue desviar. Não sei como alguém consegue. Eu tenho 29 anos de convertido. Sabe? Nunca passou pela minha cabeça abandonar o Senhor. Eu não tenho para onde ir. Hoje eu acordei 7 horas da manhã. Passei aqui, eu sempre passo aqui na porta da igreja domingo de manhã. E passei ali no posto de gasolina. Tinha um cara saindo num carro, e no teto solar uma moça. E de repente a moça começou a tirar a roupa, ficar nua. Uma menina de 15 anos, no máximo que ela deveria ter. E ficou pelada em cima do carro. Eu falei para o frentista: vocês não viram aquela moça pelada? Até o Alexandre estava lá. Mas sabe o que me deixou intrigado? Eu fiquei olhando aquela cena e falando: gente, esse não é meu lugar. Eu não faço parte disso mais. Eu não tenho mais lugar nisso aí.
Eu vejo gente dançando, farreando, bebendo, embriagando. Eu fico olhando aquelas coisas e falo: a minha paixão é outra, eu tenho um amado. O meu amado, ele me enche de gozo e de alegria. Eu não preciso de nada disso. Eu não tenho para onde ir. Porque eu agora, o único lugar que me aceita é o esconderijo do Altíssimo. O único lugar que me aceita é a sombra do Onipotente. Assim como Maria Madalena, eu não tenho mais lugar. O meu lugar é no Senhor. Aleluia! Diga para o irmão que está do seu lado: o seu lugar é no Senhor, irmão. É lá que é o seu lugar. Gente apaixonada é assim, sabe? Ela não tinha para onde ir. Ela não voltou para casa. Ela queria o Senhor de qualquer jeito. Eu quero, irmãos, nesses dias, desfrutar do melhor de Deus de qualquer jeito. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para nós. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Diga para quem está do seu lado: não importa. Não importa o que aconteça com você. Apegue-se a Ele, porque Ele se apegou a você com amor. Ele ama você. Você é amado dEle. Ele te ama. Não importa o que esteja acontecendo. Apaixone-se por Ele. Agarre-se a Ele, abrace a Ele, busque a Ele. Ele é o seu amado. Aleluia! 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 Terceiro, nada pode cativar a atenção de um coração apaixonado. Nada. Enquanto ela chorava, ela viu 2 anjos sentados onde Jesus estivera. Mas quando ela viu os anjos, ela não ficou nem surpresa, nem assustada. Você não vê a Bíblia falando: e Maria deu um grito e caiu para trás e falou: nossa, 2 anjos. Você não vê a Bíblia falando isso. Maria simplesmente olha para os anjos e ficou olhando para eles e perguntando dentro de si mesmo: onde será que eles colocaram o corpo do meu Senhor? Sabe? Olha que coisa, nem os anjos puderam cativar a atenção de Maria. Mateus 28, verso 3 e 4, olha como é que eram esses anjos. Mateus capítulo 28, o seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Olha que coisa. Olha como é que eles eram. Eles eram desse jeito. Como o aspecto era como de um relâmpago. E Maria Madalena não estava nem aí. Oi, eu quero saber onde está o meu mestre. Estou nem aí para vocês. Agora fica imaginando, se um anjo aparecer para você, você não vai assustar não? E um anjo como esse aqui, ó, aspecto de relâmpago, aquele negócio que brilha de uma vez na sua frente, você não ia assustar não? Eu, pelo menos, eu saía gritando. Sério mesmo. Mas ela não estava interessada em anjos. A atenção dela era somente no Senhor, sabe? Muita gente pode pensar que ela ficou alegre por ter anjos falado com ela, sabe, querido? Mas o coração dela era como o coração de uma viúva. Havia apenas uma coisa que ela poderia fazer: chorar sem o Senhor. Nada poderia satisfazê-la. Nem Pedro, nem João, nem mesmo os anjos poderiam satisfazer. Quando a gente está apaixonado, sabe, nada tira nossa atenção. Já viu? Já viu ou não? Já não foi apaixonado não? Você está lá no telefone perguntando. Às vezes gente apaixonada fica olhando para o tempo, já viu? Aí você chega para a pessoa e pergunta: o que você tem? E ela: hã? Você está aí olhando para o tempo? Nada não, o coração está apaixonado. Aí você chega e fala assim: vamos comer uma picanha. Ela fala: não, obrigado. Ai, Elaine.
Olha aqui, eu trouxe uma lasanha para você. Ah não, obrigado, estou sem fome. Ai, Elaine, queria tanto que você me ligasse. Aí o telefone toca, você acabou de ganhar um brinde. Não, obrigado, não quero não. Só quero a Elaine. É assim, coração apaixonado não adianta, ninguém consegue cativar, ele só tem um foco, ele fica naquele foco o tempo inteiro, ele fica pensando o tempo inteiro, é ou não é? Quando a gente apaixona, é assim ou não é? Gente apaixonada pensa o tempo inteiro, nossa, que hora que ele vai ligar? Gente, ele ficou de ligar, e aí fica vigiando o celular, agora antigamente era o telefone, mas o celular está lá, toca, sabe? Aí fica lá vigiando o telefone, esperando o telefone tocar. Quando toca o telefone, que é o dito, alô? Oi, meu bem. Derrete. Mas se tiver alguma coisa, sabe? Olha, você está devendo aqui, não, depois eu pago. Você precisa passar aqui para pegar o negócio. Não, eu pego depois. Desliga logo que eu estou esperando o telefone. Sabe, aquela coisa, aquela ansiedade para encontrar, para ver. Mas vamos ser honestos, amado, olha para cá. Quantos estão assim pelo Senhor? Quantos estão assim pelo Senhor? Desejosos de falar com o Senhor, desejosos de tocar nas vestes do Senhor, desejosos de ouvir o Senhor, desejosos de falar com o Senhor, desejosos de experimentar o Senhor. Na verdade, nós temos que nos perguntar: será que nós estamos apaixonados pelo Senhor? Se nada consegue cativar seu coração, viagens, lazer, hot park, praia, é porque você tem um coração apaixonado. Seu coração está apaixonado. Quarto, falta de conhecimento não é problema, se nós temos um coração apaixonado pelo Senhor. O Senhor já havia dito que ressuscitaria dos mortos. 4 vezes ele falou. Mas Maria não sabia nada sobre isso. Todavia, apesar da sua ignorância, o Senhor se revelou primeiro a ela por causa do seu desejo intenso por ele. Maria Madalena não tinha uma fé inteligente. Sabe? Mesmo depois do Senhor ter dito várias vezes que iria morrer e depois ressuscitar ao 3º dia, Maria Madalena não compreendia isso. Sua fé não era correta, mas ela tinha um diferencial: o seu coração era cheio de amor pelo Senhor. O seu coração era cheio de amor pelo Senhor. Eu creio que Deus pode tratar com pessoas cuja fé e doutrina não sejam completamente corretas, mas que possuem um coração totalmente apaixonado por Ele. Por outro lado, é mais difícil para o Espírito operar em pessoas cuja fé e doutrina correta, tem a doutrina correta, mas cujo coração é frio para com o Senhor. Pedro e João foram embora. E o Senhor não foi atrás deles, antes preferiu se mostrar a alguém que estava completamente ocupada com Ele, faminta e sedenta da sua presença. Sabe? Depois disso ela viu o Senhor, mas ela supôs ser Ele o jardineiro. E Ele apenas perguntou para ela, onde o colocaste? Ela se esqueceu de mencionar o nome do Senhor. Para ela, todos deveriam conhecer Jesus. Sabe, irmãos, nós não precisamos de mais conhecimento. Nós precisamos de um coração perfeito como o coração de Maria Madalena. É isso que nós precisamos. Muitos de nós achamos que temos que ter muito conhecimento, que ouvir muitas pregações, ouvir muitas coisas, ouvir muitas palavras,
ouvir muitos pregadores, ouvir muitas doutrinas, muitos ensinamentos. Mas eu quero te dizer, nós precisamos apenas ter o coração que essa mulher teve para com o Senhor. Só isso que nós precisamos. Esse coração perdidamente apaixonado pelo Senhor, sabe? Completamente apaixonado pelo Senhor. É disso que nós precisamos. Quinto, não há dificuldade grande demais para aquele que está apaixonado. Não existe dificuldade para quem é apaixonado. Quem está apaixonado não vem empecilho em nada, sabe? Nós não sabemos se Maria Madalena era uma mulher fraca ou forte. Nós sabemos que apenas que ela era uma mulher. Mas não obstante, ela disse, verso 15, olha o que ela falou. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, eu levarei. Não importa onde você colocou, me fala onde você colocou, que eu vou lá buscar ele. Será que ela daria conta de carregar um corpo? Mas ela não estava nem aí. Ela falou: olha, me fala onde é que está, que eu vou lá buscar agora. Eu quero o meu Senhor. Eu quero o meu Senhor. Sabe, ela não respondeu como que ela ia fazer, mas ela sabia de uma coisa: eu vou pegar ele, eu vou levar ele. Sabe, irmãos, diante de um coração assim, o Senhor não tem outra alternativa a não ser se revelar e consolar seu coração sedento. Deixa eu te falar, não coloque dificuldades para buscar o Senhor. Quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais debaixo de luta você tiver, quanto mais debaixo de adversidade você buscar o Senhor, mais Ele vai se revelar a você. Isso vai mostrar um coração apaixonado, porque quando a gente está debaixo de luta, quando a gente está debaixo de dificuldade, a nossa tendência não é correr para Deus, a nossa tendência é correr de Deus. Não vai mais na célula, não vem no culto, não quer comunhão com o irmão, não recebe o irmão, não quer saber do irmão, não quer saber de ninguém mais, não vou mais em igreja, a igreja não faz nada na minha vida. Mas eu quero dizer algo para você: não coloque dificuldades para buscar o Senhor. Ele vai se revelar quando Ele vê que o seu coração está apaixonado por Ele. Ele vai se revelar a você. Busque-o intensamente. Não coloque dificuldades. Não coloque, sabe, montanhas para chegar até Ele. Ore, busque-o, e você vai encontrá-lo, porque Ele se revela para quem é apaixonado por Ele. E Ele vai se revelar a você, querido. Sexto, o Senhor conhece pelo nome aqueles que são apaixonados por Ele. Como o Senhor se revelou a Maria? Ele apenas a chamou pelo nome. A maneira como o Senhor se revela a nós é nos chamando pelo nome. Assim que o pastor chama a ovelha, os seus olhos se abrem imediatamente. Se apenas nós ouvirmos a sua voz nos chamando na intimidade do nosso quarto, nós nos sentiremos satisfeitos. Jesus havia dito algumas palavras a ela, e ela não havia reconhecido, mas quando Ele disse Maria, os seus olhos se abriram. Talvez Ele tenha dito isso de uma forma que somente Ele havia dito antes. O Senhor conhece você. Sabe, meu irmão, não importa se você conhece a Deus, o que importa é se Deus conhece você. Glória a Deus. Você entende? Deus se revela, se mostra, sabe? Deus conhece pelo nome aqueles que são apaixonados por Ele. Será que o Senhor te chama pelo nome? Será que quando Deus quer falar com você, Ele te chama pelo nome? Será que o seu coração é tão aquecido por Ele, que Ele te chama pelo nome?
Talvez Deus quer falar com você como Ele nunca falou antes. E sétimo, quem é apaixonado por o Senhor, ele é levado a um novo nível de comunhão e intimidade. Por que Jesus proibiu Maria de tocá-lo? Ali Jesus falou para ela: olha, não me toques ainda. Muitos historiadores dizem muitas coisas. Alguns dizem que era porque Maria poderia segurá-lo e detê-lo por causa da grande alegria que ela sentiu ao ver Jesus. Outros dizem que Jesus, sendo as primícias, deveria ser o primeiro para o desfrute do Pai na glória. Mas eu creio que tudo isso é correto, mas penso que havia um outro motivo. Ele desejava ensinar algo novo para Maria. Ele estava querendo dizer: Maria, não me toque, porque eu vou ter comunhão com você agora, não é mais no nível físico, é no espírito. Esse é o problema. Muitos de nós estamos querendo ter comunhão com Deus fisicamente, e Deus, Ele habita no seu espírito, Ele está dentro de você. Você não vai achar Deus aqui, meu querido. Você não vai achar Deus nesse prédio. Isso aqui é prédio, isso é parede. O Senhor Jesus hoje, Ele habita dentro de você. É aí que Ele tem comunhão com você. Basta você se voltar para o seu espírito e desfrutar da comunhão com Ele. Aleluia! Diga para quem está do seu lado: o Senhor habita dentro de você. Ele não pode estar mais perto de você do que Ele já está. Ele não pode mais estar mais junto de você do que Ele já está. Sabe? Ela tinha conhecido o Senhor na carne, mas agora ela deveria conhecê-lo no espírito. Nunca um homem havia subido ao céu. Jesus foi o primeiro, mas depois dele todos os que creram, ou os que creem, também subirão. Ele era o unigênito do Pai, mas depois da ressurreição, Ele pode dizer: vosso Pai. Agora Ele é o primogênito, e nós, os muitos filhos que serão conduzidos à glória. Quero te dizer nessa noite, o maior segredo para você ter uma vida abundante é você ter um coração voltado para Deus. A equipe de louvor, sobe aqui, por favor. O maior segredo para você ter uma vida cristã frutífera é você ter um coração totalmente voltado para Deus. Deixa eu te falar, nós vivemos uma geração humanista, voltada para nós. Você pode, você dá conta, você tem que fazer, você é capaz, você é bom, você é suficiente, você se basta, você se dá conta. E nós somos bombardeados, veja bem, por um monte de coisa todos os dias. Eu quero falar até mesmo das igrejas. Não tem igrejas mais que falam de homens apaixonados. Estava conversando com um irmão esses dias, e a gente conversando, e ele falando: rapaz, parece que a nossa conversão foi diferente. Nossa conversão parece que foi uma conversão diferente. Eu falei: não é não. Existem hoje pessoas que se convertem e se apaixonam pelo Senhor. Sabe, irmãos,
A minha luta contra algumas coisas é porque nós não estimulamos nosso coração, nós não inclinamos o nosso coração. Nós precisamos nos apaixonar pelo Senhor, mas isso é uma coisa que nós temos que nos posicionar. Vou ser honesto com você. Eu amo a minha esposa, mas não é todo dia que eu estou apaixonado por ela, sabia? Não é todo dia que eu estou apaixonado por ela. Mas quando eu percebo isso, você acha que eu deixo me vencer? Não. Eu levanto no meu quarto, fico olhando ela deitada dormindo e começo a falar: é linda, é maravilhosa, ô gatinha, princesa, mulher da minha mocidade. Aleluia. Nós vamos ficar velhinho, gagar junto. Você vai fazer sopinha pra mim quando eu estiver bem velhinho. E aí eu mando uma mensagem pra ela, falando: hoje quando eu chegar eu quero te dar muitos beijos e abraços. Hoje eu quero olhar nos seus olhos e dizer: te amo, linda, linda. Sabe qual é o problema, irmão? Nós estamos fazendo muita coisa, mas menos tirando um tempo a sós com o Senhor, para falar para Ele: o Senhor é lindo, o Senhor é precioso, o Senhor é o meu amado. Não, vou fazer parte daquela igreja porque lá é uma igreja legal, tem uma cantoria legal, tem uma pregação legal, tem um povo bonito, tem um povo ajeitado, tem um povo que, né? Você está na igreja por causa de quem? Por causa de quê? Porque Deus vai te abençoar? Deus vai te abençoar. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai te abençoar, irmão. Ele é seu pai. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus disse: filho, dá-me o teu coração. Você é capaz de ir para sua casa hoje, entrar no seu quarto e começar a falar para Ele: meu amado, oh meu amado, meu amado, meu amado. Você vai apaixonar de novo. Seu coração vai se incendiar. Sabe, irmãos, nós só vamos ter uma igreja prevalecente se nós formos incendiados. Nós só vamos liderar com excelência se formos líderes incendiados, apaixonados. Nós só vamos ser anfitriões se nós formos anfitriões apaixonados. Nós só vamos ser pastores, líderes, discipuladores. Nós só vamos ganhar essa cidade se nós formos um povo apaixonado pelo Senhor Jesus. Tem gente que frustrou com fulano, beltrano, cicrano no passado e fica aí capengando dentro da igreja, esquecendo de se apaixonar por Jesus. Tem gente que está procurando uma igreja perfeita, pastor perfeito. Não vai para lá não. Não vai para lá não, você estraga ela, se ela existir. Você precisa se apaixonar por Jesus.
sentir amor pelo Senhor, buscar em primeiro lugar Ele, e o resto Ele acrescenta. Nós precisamos ser um povo apaixonado, irmãos. Precisamos despertar a paixão. Sabe aquela paixão que você não dá conta de falar outra coisa? Tem gente que é apaixonado por futebol, você conversa com ele, ele só fala de futebol. Tem gente que é apaixonado por novela, só fala de novela. Eu me lembro, irmãos, nós éramos um povo muito apaixonado. Nós temos tantas ferramentas hoje. Nós temos cursão, encontro, tantas coisas para poder falar do amor de Deus. Mas na nossa época, né, Analice? Nós só tínhamos a paixão. Irmãos, eu fui em encontro onde nós começamos a declarar nosso amor pelo Senhor, e as cerâmicas do prédio começavam a pular. Eu sonho com um povo apaixonado. O sonho de Deus é uma igreja que ama Ele profundamente. Sabe por que muitas vezes eu pego do pé, às vezes, das músicas que a gente cantamos? Não é porque eu sou emburrado, não. É porque nós não temos músicas mais apaixonadas. Quem é apaixonado fala da paixão dele. Mas as músicas são tudo eu quero, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Nós paramos de falar de Deus. E quando a gente para de falar de Deus, sabe o que aconteceu? Acabou a paixão. Acabou a paixão. Você não está desanimado, você não está abatido. Você está precisando de apaixonar. Fica de pé onde você está.